Este é mais uma exclusiva e hoje nós vamos conversar com o cantor e compositor aqui da cidade, Sérgio Pereira. Mas esse exclusiva está um pouquinho diferente porque nós trouxemos um fã, digamos o fã número 1 aqui do Sérgio Pereira, o nosso querido Pipo, que está aqui presente. Pereira aí, Califórnia, Havaí. Então vamos lá, Sérgio, para a gente começar a nossa exclusiva, queria que você contasse porque o Sérgio ele não nasceu em Brasília, né? Você nasceu em outra cidade. Como é que você veio parar aqui em Brasília, Sérgio? Conta pra gente. Na verdade, eu nasci em Riachão das Neves, uma cidade que fica a 50 quilômetros de Barreiras, ali na Bahia, né? Bem próximo. É quase Goiás, é uns 300 e poucos quilômetros daqui para lá, né? E parte da família, metade é muita coisa, parte da família, algumas irmãs de minha mãe já moravam por aqui na época, né? Então acho que essa ideia da minha mãe vir para cá com meu pai foi por aí também. Eu tinha 3 anos de idade e a gente veio parar em Brasília, radicamos aqui, estamos por aqui. E Sérgio, me conta, você tem família, na sua família tem alguns músicos, né? Me conta um pouquinho essa história e de onde que vem essa paixão por música? Eu acredito que é de sangue mesmo, né? Meu padrinho, Ezequias, é saxofonista, ainda é vivo, toca, faz as farrinhas dele por aí, lá pela Bahia, às vezes aqui pelo DF mesmo, né? Meu padrinho e também meu avô era saxofonista. Meu avô já faleceu faz tempo, mas foi um grande músico e dizem que ele reinou muito na Baixada Santista, ali naquela região, tocando sax na noitada, nas fanfarras, nos carnavais, né? E tinha um irmão dele também que tocava violão clássico, Dadinho, conhecido carinhosamente pela família, né? Gostava de uma serestinha no violão, né? Acho que vem por aí. Pereira, e teu irmão? Tu não tem um irmão também que é o Mark Knopfler do Cerrado? Como é que é a história? Temos, com certeza. Tem um irmão, tem 2 primos que são músicos também, né? Mas esses já são da geração minha, já vieram junto comigo, né? Mas como é que são as influências dentro da família, assim, no rock, no reggae? Como é que é? Eu acho que eu sou o cara mais pop da família, né? Aquele que tem assim mais a raiz brasileira, nordestina principalmente, né? De Zé Ramalho, de Alceu Valença, de Raul Seixas. Os meus irmãos, o Celso e o Cristiano, que é meu primo, são 2 fantásticos guitarristas, né? O Celso é uma cópia de Mark Knopfler, eu fico impressionado, ele toca assim, a guitarra igual o Mark Knopfler, sem usar paleta, com os dedos, né? E tudo que é disco do cara lá, ele tocava tudo, botava os discos de Mark Knopfler, de Eric Clapton, de Santana, sai tocando os discos junto com os caras lá, né? Tem a mesma técnica, né? Qual é o compositor que tu gosta de tocar assim, cover mais assim? Eu gosto de muita gente, né? Mas como eu costumo dizer, o meu maior mestre da música brasileira eu ainda considero o Zé Ramalho. Zé Ramalho é o... aí pra galera. Zé Ramalho, pedacinho. Cabeleira dos que ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão. Outono cai no seco no solo da minha mão. Só fizer gemer de cabeças apontados no porão. A folha do não me toque, o medo da solidão. Ei, ei, ei. Veneno, meu companheiro, desatar no cantador. E desembocar no primeiro açude do meu amor. Só Agora, Pereira! É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um olho cego. Pereira, quem é que é esse olho cego aí? Tu já prestou atenção nessa letra aí? Como é que é? Não, né, assim delicadamente ainda não parti para decifragem não, né? Mas gosto da levada, é bacana, é filosofia, é Zé Ramalho. E Sérgio, me conta aqui, você está na carreira solo agora, mas você já teve algumas bandas, né? Conta um pouquinho pra gente essa experiência, como é que foi, qual que é a sua história musical aí? É verdade, eu acho que desde o início, na Bahia, quando a gente estudava aqui, a gente estava de férias, ia para Bahia, se não fosse para Bahia não tinha férias, né? Gostava de viajar de caminhão daqui para lá também, meu pai, meus primos na estrada. E a gente ouvia muita coisa ali na Bahia clássica, né? Gil, Caetano, Pepeu Gomes, muita coisa bacana que vinha. E aí a gente ficava assim, sempre emocionado quando via essas canções, falava, acho que isso tem alguma coisa a ver com a gente, né? Alguma coisa a ver comigo, né? E daí as ideias de se mexer
com essas coisas, na verdade já surgiram aqui na escola, né? Tinha um colega que era amigo de escola, o Eduardo, foi meu primeiro parceiro musical, inclusive, né? A gente estudava juntos e ele já arranhava uns acordes no violão. E tinha duas colegas que estudavam com a gente, que uma delas era enteada de um moço chamado Messias, né? E ele já tinha uma bandinha naquela época, sabe? A gente era povão mesmo, bregão, sonzão, mas era bacana, né? Daí um dia a gente foi lá ver o ensaio, o Messias falou, se você tocar o baixo, se você tocar a bateria, põe vocês na banda, né? Daí a gente começou a se dedicar, o Eduardo ao contrabaixo, eu a bateria, né? E daí foi a primeira bandinha, isso foi em 1984, Mesclei o nome da banda. Eu tenho uma carteirinha da segunda semana de associação de arte e cultura de Ceilândia, registrada, documentada de 85, a carteirinha. Né? A história começou por aí. E eu, Pereira, mas aí depois de um tempo você tocou em várias bandas e aí resolveu fazer carreira solo. Por que tu optou por isso em vez de continuar tendo banda? Como é que foi isso? A verdade, a carreira solo, essa opção é devido àquelas contradições de ideias, sabe? Você mexer com banda é meio complicado, é quase que um time de futebol também, né? Se o atleta não está na hora certa no treino, você não monta o esquema tático correto, né? Na música é a mesma coisa, se você não tem uma turma ali definida, uma linha para seguir, o negócio não flui, fica parado, um quer uma coisa de um jeito, outro quer de outra. Se não tiver um consenso de ideias, a coisa não anda, né? E depois dessa primeira bandinha, né, eu gostava muito de ouvir Roupa Nova, aquelas baladas, né, clássica, e tinha um colega que já gostava de rock progressivo, que era Pink Floyd, essa linha pauleira do Led Zeppelin, de Purple, Jethro Tull. A gente começou a juntar isso, achou que valia a pena e que tinha alguma coisa assim que podia somar, né, nesse intercâmbio entre a gente, né? Legal que tu conheceu bastante outras músicas que tu não conhecia, né, Pereira? Verdade, né? A gente veio ouvindo coisas novas e... Tu acha que hoje, assim, montar uma banda sem ser com você como artista principal, assim, uma banda tipo Sérgio Pereira e seus miquinhos amestrados aí, não daria certo? Acredito que não. Eu fiquei em São Paulo por 4 anos trabalhando com a música, né? 94 a 98. Quando eu retornei, em 98... A gente tentou retomar um trabalho com o Canal Livre, que já era uma banda, no início era uma banda de heavy metal, Canal Livre, depois tornou-se uma banda de reggae, que já é uma das praias do Sérgio Pereira, né? A gente tentou retomar esse trabalho, mas não rolou não, não deu não, começou a desencontrar novamente ideias, horários, tudo. Pereira, fala aqui pra gente, essa linha do reggae, como é que surgiu? Porque antes, bem no início, não era tão reggae, né? Era mais assim uma balada, um rock, um blues e tudo, né? Como é que surgiu essa escolha pelo reggae? Na verdade, essa turma nossa, né, teve essas influências. Eu gostava de Roupa Nova, de baladas, de 14 Bis, Flávio Venturini. Os meninos já gostavam de Pink Floyd, de Rush, de Yes, dessas coisas, né? E eu gostava daquela batidinha, esse swing, sabe? É alguma coisa bem afro, assim, bem jamaicana, meio cultura afro-negra, né? Eu já gostava disso, eu já tinha essa ideia de fazer algumas coisas. Os meninos falavam, ó, Sérgio é bom para fazer reggae, né? E quais as influências, assim, do reggae que você teve? Na verdade, eu acho que na linha reggae mesmo, eu não tenho uma influência, assim, musical. Acho que tem um cara no reggae brasileiro, chama-se Edson Gomes, é um cantor baiano da Bahia. Eu acho que ele escreveu tudo que eu gostaria de escrever no reggae, ele já falou em todos os discos dele, tudo que eu tenho lá dele, que eu já ouvi, ele falou tudo que eu gostaria de falar e de alguma forma que talvez eu também gostaria de ter falado, né? Mas influência mesmo assim musical em termos de pegada, eu acho que o reggae do Sérgio Pereira ele não é tão roots assim, bem raiz, tem mais aquela pegada com cara de rock and roll, tudo que a gente faz fica cheirando a rock and roll. Sérgio, tem alguma pegada aí pra você mostrar aí pra gente do reggae aí? Mostra aí. Tem uma canção do último disco que a gente fez, chama-se Universo da Imaginação, né? Que inclusive tem a participação do Bug, que é um dos cantores da Tropa de Elite lá, Quebrada de Responsa. Era um consolo, uma forma de fugir, não por vontade minha, mas por pressão. As coisas estavam tão difíceis que além de minha alma eu fui. Viajei em um paraíso que aliviava minha dor. Seguro reggae people, mas matava o meu corpo. No universo de minha imaginação, eu me salvava. Hey, Rastafari, Rastaman.
Rastafari, Pereira! E na realidade do meu mundo castigava, até que um dia totalmente adormeci nesse universo, ai que eu percebi que o meu universo era a minha realidade, não as alucinações. Ai que eu percebi que o meu universo era a minha realidade, não as alucinações. Ei, ó. Sérgio Ei, Pereira! salve o reggae brasileiro! Que bom, né? A gente vê que o nosso querido fã aqui do Sérgio participa ativamente, né, das músicas. Tava todo mundo dançando. Aí, tá vendo? Muitos fãs, muitos fãs. Vamos pro intervalo, então, a gente já volta daqui a pouquinho. Voltamos, então, com o nosso Exclusiva, mas agora eu vou passar a bola pro nosso fã. Pipo, é com você. Pereira, eu queria te perguntar assim, qual a influência que Caetano Carlos, aquela junção de dois gênios, tem na sua música? Caetano Carlos, na verdade, é meu filho, uma estrelinha, né? Uma homenagem a Caetano Veloso e Roberto Carlos. Cheguei lá no cartório e falei, e agora? É Caetano Carlos, Caetano Veloso, Roberto Carlos. Uma homenagem, acho que mais que justa, né? Dois grandes mestres da música brasileira que eu admiro muito, tem paixão, Roberto Carlos, Caetano Veloso. E aí, como é que foi que ele, parece que ele participou daquela música do Sapo Cururu, do Califórnia Havaí, como é que é esse papo? Como é que ele influencia na escolha das músicas? O Caetano, ele é uma estrelinha nato, né? A ideia do Califórnia Havaí entrar no disco foi Caetano que deu essa ideia. A música não estava cotada para o último disco, né? E eu começava a cantar um pedacinho do refrão da música e ele se empolgava e vinha no barco, sabe? Aí ele falou, pai, essa música é legal. Daí eu falei, essa música é legal, então vamos tentar trabalhar para o disco aqui, né? Não sabia até o momento que eu entrei no estúdio, eu tinha alguns arranjos, aquela parte de metal, aquela parte lembrando assim o cinema de faroeste. Eu tinha aquilo na cabeça, mas não sabia como ia ser a levada da música, como é que eu ia conseguir cantar aquela música, tocando ao mesmo tempo, um ritmo meio soul, meio esfunkeado assim, né? A canção A Volta do Sapo Cururu é uma invenção clássica do Neno e do Dé, que são dois parceiros meus. O Dé, inclusive, é meu produtor musical, né? Já produziu 2 dos meus 3 discos, né? E essa canção é deles. Eles fizeram uma brincadeira e eu levei a brincadeira a sério. Eles falaram, o Sérgio levou a sério a brincadeira. Resolvi fazer a canção. Solta aí, o pessoal não tá entendendo nada. Toca aí o Cururu aí pra quem não conhece. Um texto infantil assim, eu falei, Caetano, vem cá. Chamei os meninos e ficou uma coisa bacana, a volta dos... O Will Smith e o filho dele é o Caetano e o Pereira. Vamos tentar. Lá de trás daquele morro mora o sapo cururu, late a noite inteira sem parar. Pra dizer que é urubu. Se ele fosse um urubu, ele usava um terno verde. Ah, como é difícil compor a música do sapo cururu. Ei, essa é uma viagem, hein, Pereira? Sérgio, vamos falar um pouquinho dos seus CDs, então. Você está no 3º CD, né? Conta um pouquinho que o Pipo já começou, né, a falar. De LP, o Pereira, tem fita cassete, como é que é isso? Contar uma historinha. Um disco, na verdade, ele é o conjunto da obra, né? Tem gente que fala assim, você tem quantos CDs? Não é só CD, você pode gravar um disco em MD, em mini DV, em fita rolo, cassete, desde que contenha o conjunto da obra, é um disco. O disco é como se fosse um livro, é o conjunto da obra, verdade? Eu acho que tô tão velho na música que eu cheguei a gravar em LP de vinil ainda. Lembra dos vinil, dos bolachões? Meu primeiro disco ainda foi em vinil, né? Antes, o disco Cotidiano saiu em 94. Antes disso, em 1990, eu cheguei a fazer algumas gravações com a banda Expresso, a banda que eu tinha, que
teve tudo, tinha tudo para ser uma sequência de Legião Urbana, Paralama de Sucesso. Eles disseram que tinha até uma rixa assim entre vocês e o Legião, o pessoal do Capital. Como é que foi a história aí? Como é que a Expresso... Por que a Expresso não estourou, Pereira? Na verdade não era rixa não, eu acho que faltou um pouquinho de vontade dos meninos mesmo, né? Acho que é questão do gosto, do tipo musical que a gente fazia, né? Acho que quem gostava mais, quem apreciava mais o estilo era eu. Os meninos gostavam mais de blues, de rock and roll mais pancada, né? E a Expresso tinha um pouquinho mais da minha cara, né? Acho que 70% do repertório praticamente, basicamente eram composições minhas, do Sérgio Pereira, né? Já são quantas até hoje, Pereira? Eu acredito que escrevi em torno de 100 músicas, tem 30 gravadas, tem algumas perdidas por aí, algumas que eu comecei a fazer há 25 anos atrás, não terminei até hoje, coisa desse tipo. Você tem que destilar, né, Pereira? É verdade. E Pereira, fala pra gente, nesse último CD tem algumas participações, né? Quais são as participações, como é que é? É verdade, né? A música que a gente tem trabalhado bacana aí, o clássico do Califórnia e Havaí. Mostra aí, Pipo. Califórnia e Havaí. Essa é a música que a gente está trabalhando bacana, que a galera da UNB aqui ama a música, né? E eu fico encantado com eles na hora do show também, porque a energia que eles trazem de lá para cá é retribuída, né? E fica um show bacana, né? Então essa música aí, no disco, o Caetano faz a abertura declamando por causa da ideia dele, que ele quis fazer a música, né? Tem um sobrinho da minha mulher que gostava de levar assim, aquela levadinha rap, pá, Califórnia, Havaí, as ondas do mar. Eu falei, rapaz, isso dá legal para um cantor rap. Daí eu fui lá e convidei meu amigo DJ Jamaica para participar dessa música. Ficou fantástico, ficou uma pancada. Famosa? Como é que é as músicas do Jamaica? Rapaz, eu não recordo pelos nomes. nomes. A luminosidade do tiro, só tô observando o véu que separa o joio do trigo. Grande Jamaica. Tô tentando um lugar para back vocal do Pereira, vamos ver se eu saio. Essa música Califórnia Havaí, além do DJ Jamaica e do Caetano declamando na abertura, a gente tem a participação luxuosa do João Frajola, que é um cantor de blues e rock da cidade, né, da banda Terno Elétrico, Joãozinho, né? Outra faixa, aquela que a gente mostrou há pouco, tem o Bug, que é da Tropa de Elite, um dos cantores da Tropa de Elite. Tem o Marcos Viana, que é o cantor da Bitomania, participando. O Nene e o Dey, que são meus parceiros, fazem a segunda parte da volta do Sapo Cururu, né? Tem a Júlia e a Carmen, que são duas cantoras fantásticas, lindas. Elas têm um grupo a banda de música cristã, Água Viva, que já é da estrada, do mesmo período que eu, o mesmo tempo que eu tenho de estrada, eles têm também, só que dedicando sempre a música cristã a eles. E tem a participação luxuosa delas duas, a Júlia e a Carmen, duas cantoras fantásticas. Como é que é esse negócio de participação luxuosa, Pereira? Neguinho vai lá cheio das joias, como é que é? É luxuosa porque essas pessoas são fantásticas, são incríveis. Elas valem muito mais que joias, são joias para mim. Essas pessoas, esses artistas são maravilhosos, fantásticos, né? E vivem aqui anônimos ainda também, trabalhando em pequenos espaços, pequenos ambientes como a gente, né? Mas a amizade é grande, o coração também, cabe muita gente, né? E Sérgio, planos futuros, quais são? Atualmente, a gente está definindo aí, eu sempre falo a gente porque eu nunca trabalho sozinho, trabalho sempre em conjunto, peço a opinião dos músicos, dos produtores, dos parceiros, a família também, né? A gente está trabalhando um disco novo, né? O disco deve se chamar Além da Fronteira. É um nome bacana, eu demorei para decifrar. Como é que é uma trilogia, Pereira? Tem Além da Imaginação, Além da Fronteira? Na verdade, Além da Fronteira é uma sequência, né, da Procura do Horizonte, né? O último disco que a gente fez, A Procura do Horizonte, é como se você estivesse assim buscando alguma coisa mesmo, um lugar ao sol, né? A Procura do Horizonte, você está procurando alguma coisa, em busca de algo, né? E eu acredito que a gente já conseguiu atingir alguns dos patamares desejados com esse trabalho aí, né? Então agora nós estamos além da fronteira, além de lá onde a gente chegou, estamos indo, seguindo em frente. Inclusive tem uma canção que chama Seguindo em Frente, que vem pro disco. Isso, é isso que eu queria saber. Então tem como mostrar só um pouquinho para a galera ficar sabendo? Tá aqui, né? No próximo disco. Exclusivo, exclusivo. A vida é assim, o mundo é assim, as coisas são assim, o cansaço está em mim. Oh, o tempo voa assim,
conquistar veio sim. Meu coração está em mim. Estradeira essa daí. Aquele negócio do sítio, do Jair. Ah, tá. A gente tava conversando mais cedo que o Pereira tem várias histórias aí que ele fica contando pro pessoal no show, né? E aí no último show ele contou de uma que ele tava fazendo showmício, né? Que tá até proibido agora, né, Pereira? E aí o Pereira tava lá ganhando pão e aí começou a ser perseguido, né? Eu não entendi bem, eu achei que tinha uns ninjas correndo atrás do Pereira, não sei como é que foi esse esquema. Como é que foi lá, Pereira? Tinha segurança, Fusca, como é que foi? O Pipo me bota nas frias aqui de vez em quando, hein? Não, a história é a seguinte, eu tive durante aquela campanha política de 96, trabalhando ali no interior de São Paulo, uma cidade chamada Nazaré Paulista, próximo a Atibaia, ali, né? E eu tinha um motorista, um carro e um segurança que andava comigo, porque a gente não tinha local definido para fazer shows, né? Eles montavam o palco no meio dos campos de futebol, dos curral de gado, no meio da área rural, todos os lugares ali a gente ia, né? Caminhão no meio da rua, a gente ia lá e fazia o show, né? Aí quando terminava o show, lá na madrugada, eu entrava dentro do carrinho com o meu motorista, meu segurança e corria para o sítio do Jair. E eu dormia lá no sítio, ficava lá acampado, ficava ali uma semana, 10 dias fazendo esse trabalho e voltando para o sítio, né? Daí, lá no sítio, olhando assim, ó, a serra, poxa, lá no canto da serra, a palhoça, ó, avistei a palhoça, que falou Zé Geraldo ao cantar Senhorita, né? Eu tô no sítio, área rural, ó, a vida de gado, que falou Zé Ramalho, claramente mostrava o sofrimento do povo, andando naquela poeira no sol, né? O Capinguiné, que falou Raul Seixas, no pasto o gado comia, Madalena chorando, como falou Gilberto Gil, sentada numa pedra, não mais existia. A ideia da música veio por aí, né? Aí saí fazendo essa ligação, pegando uma canção de cada um desses grandes artistas, desses nomes consagrados, que são espelhos para mim, que eu admiro, amo de coração. O nosso consagradíssimo Pereira, solta aí, Pereira. Libera o Sítio do Jair. Sítio do Jair, né? Aí a gente ligou um verso, o nome de uma música, ao artista e mandamos ver. E saiu um clássico, né, que tornou canção de festival, foi apresentada no Festival de Atibaia de 96 ainda. Lá quem fechou o show lá foi o Pato Fu, Fernanda Takai, Gracinha. Pato Fu fechando o show do Pereira. Olha pra cima, Thaís. Olha o clima. No canto da serra, avistei a palhoça, que falou Zé Geraldo ao cantar Senhorita. A vida de gado, que falou Zé Ramalho, claramente mostrava o que o povo sofria. O Capinguiné, que falou Raul Seixas, no pasto o gado comia. Madalena chorando, como falou o Gil, sentada numa pedra, não mais existia. Sérgio Pereira, no Sítio do Jair. Sérgio Pereira, surgindo por aqui. A face dos povos lembrava Caetano, sempre que ele cantava, alegria, alegria. As ideias batiam com a bela poesia de Moraes Moreira em sintonia. A vez, ó, em minha mente bateu a tropicana de Alceu, que eu sempre buscava para a eterna harmonia. E com os detalhes, Roberto,
alimentava a esperança. Ele nunca está com a vida vazia. Sérgio Pereira, no sítio do Jair. Sérgio Pereira, surgindo por aqui. Padre é imaginou. O ideal para a vida é viver o amor. E já vamos falou do tamanho do amor, da beleza da pétala que ele cantou. E Hamilton escreveu Coração de Estudante em homenagem aos mesmos que são grandes amantes. Assim como Belchior, comentei sobre John Lennon, pai de muitos do início, que criou muito som. Sérgio Pereira, no sítio do Jair. Sérgio Pereira, surgindo por aqui. Sérgio Pereira, ficando por aí. Sérgio, então vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouquinho da UNB-TV, né? Que fez um clipe seu. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência. Explica antes só, desculpa, Thalita. Só explica antes como é que foi a criação da música do Califórnia Havaí, assim, tipo... Por que a primeira vez que tu fez ela, de onde saiu, assim? Eu vou pra Califórnia, viver a vida sob as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser star. Daí surgiu. Menino do Rio. Lula e Juba, Armação Ilimitada. Aquele clima, praia, surf. A gente novinho ainda, né? Diferente de agora, né? E daí, vendo aquilo ali, inspirado naquelas imagens belas. Foi de que ano? Que ano que você criou essa música? Eu acho que o refrão Califórnia Havaí foi escrito em 1987. O refrão da canção. E ela foi concluída pouco antes do disco, do lançamento do disco, a gravação, né, na verdade, em 2006. Ficou guardado esse tempo todo parte da música, né? Destilando aí para sair um clássico dos anos 80. Daí eu mandei um e-mail para os meninos aí numa quinta-feira. Quando foi na terça-feira da semana seguinte, eu recebo a ligação lá. Quem era? Alô, aqui é o Felipe Gontijo. Pipo. A gente ouviu a canção aqui, Califórnia Havaí, a gente gostou muito, a equipe quer fazer o filme com a música. Eu falei, tô pronto, agora vamos lá. Pereira falou assim, não, eu tenho um amigo meu que é câmera aí da Record, que tá querendo filmar a gente aí, vou juntar umas meninas. Pereira malandro, tentou dar o tombo ainda na galera. Não, é verdade. A primeira ideia da música, eu estava tentando produzir o vídeo por conta, né? Juntei várias pessoas. Tinha uma ideia de fazer uma coisa no galpão, como se fosse um baile, o pessoal andando, né? Mas depois o Pipo aqui, nosso grande diretor de cinema aqui, deu a ideia, falou, até um filmezinho, tem um roteiro aqui, vamos ver, vamos. Me chamou, eu vim aí, a gente viu. Como é que chama? O script o roteiro do filme. Ele me mostrou, me apresentou e eu falei, isso é legal, é bacana. Foi daí que surgiu os ninjas? Como é que foi essa história do ninja? A ideia dos ninjas aí é com o Pipo, responde aí, Pipo. Né? Foi aquele esquema Armação Ilimitada do Pereira, né? Que ele mesmo estava falando. E aí o Vista Saraiva serviu aí para ser o Pereirinha, né? Da época que o Pereira escreveu a música. É isso aí foi inspirado realmente naqueles seriados dos anos 80, né? Vai, Armação Ilimitada, que a gente vivia. E a inspiração da música saiu por ali. E a do filme também foi interligada, né? Fazer uma coisa com o clima daquelas aventuras dos anos 80 e com humor, né? Que ficou bem humorístico. E você ter assim, nós éramos umas 40 pessoas, né, Pipo, trabalhando no filme durante o dia. Todo mundo voluntário aí. Todo mundo voluntário, O Andrade aí. Andrade, um abração pra ele. Prestou a lancha lá do Jamaica. Então, gente, pra gente terminar, já que a nossa exclusiva tá super musical,
Pereira, então vamos no Califórnia Havaí, porque não tem como. Vamos tentar, né? Que é difícil. Vamos lá, vamos. Pereira, você acha que se um dia você toca um Califórnia Havaí na Califórnia ou na Havaí, essa daí tem que... Se Deus quiser, iremos lá. Califórnia e Havaí, as ondas do mar. Eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Uou! Califórnia e Havaí, as ondas do mar. Eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Califórnia e Havaí, as garotas de lá. Espera ainda aí para todos conquistar. O mundo é grande, o universo infinito. Seu corpo é frágil, sua mente também. O tempo não muda, a regra do jogo. Viver é uma guerra que nunca tem fim. O mundo é grande, o universo infinito. Seu corpo é frágil, sua mente também. E o tempo não muda, as regras do jogo. Viver é uma guerra que nunca tem fim. Califórnia e Havaí, as ondas do mar. Eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Califórnia e Havaí, as garotas de lá. Espera ainda aí para todos conquistar. Não há perfeição em nenhum ser humano, pois sua natureza não deixa brotar. Só há perfeição dentro da natureza, quando o ser humano a deixa brotar. Não há perfeição em nenhum ser humano, pois sua natureza não deixa brotar. Só há perfeição dentro da natureza, quando o ser humano a deixa brotar. Califórnia e Havaí, as ondas do mar. Eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Califórnia e Havaí, as garotas de lá. Espera ainda aí para todos conquistar. Califórnia e Havaí, as ondas do mar. Eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Califórnia e Havaí, as garotas de lá. Espera ainda aí para todos conquistar. Ei, muito bom, muito bom. Pereira, só passa o telefone de contato aí para quem quiser contratar o show. Sérgio Pereira é 61, Brasília, 9231-2204. Chama o show aí, o show é legal, vocês vão gostar. Tem e-mail, Pereira? Sérgio P1968 @hotmail.com. Sérgio P1968 @hotmail.com. Muito bem, muito bem. Bom, o Exclusiva fica por aqui, Sérgio. Muito obrigada, Pipo. Muito obrigada pela sua ajuda. Maro, finalmente pude conhecer aqui meu ídolo. Tá vendo? Um fã. Novo Exclusiva, é um novo formato, hein, galera? Bom, o Exclusiva fica por aqui. Você continua ligado aqui na UNBTV.